Oi, gente. Então, nesse sábado, dia 10 de junho, às 16h32, nós temos a entrada da lua minguante em Peixes. A lua minguante, ela refere-se ao elemento ar. E é interessante que o fato dela estar em Peixes, Peixes é a casa da fé e da espiritualidade. Bom, o elemento ar, quando a gente está falando do nosso corpo, diz respeito à nossa respiração, né? Basicamente, a nossa vida, o primeiro sopro que a gente dá ao nascer é o que diz que nós estamos vivos. Então, trabalhar com a respiração, intencionar com a respiração, fazer respirações profundas, sempre que a gente se lembrar, né? Inspirar o que é bom, expirar aquilo que não é bom, né? Seja pensamento, seja sentimento, seja toxina. Esses dias é muito interessante que uma moça que trabalha com a gente estava contando que ela se engasgou uma vez, mas foi tão forte, era um alimento que não passava na garganta, e ela estava vendo que ela ia morrer. Ela simplesmente deu um pulo bem alto, né? E o alimento saiu. Então, vejam que essa imagem me traz muito essa ideia de botar para fora aquilo que está me sufocando, né? E o pulo, né? Ela trabalhou com elemento ar, tudo inconsciente, mas você vê que o corpo tem uma sabedoria que se a gente der confiança, né? Como a gente diz aqui no norte, ele vai nos responder de uma forma muito inteligente, muito efetiva e muito eficaz. Então, vamos imaginar que, além do nosso corpo físico, existe o nosso corpo etérico, ou o corpo áurico, que digamos que é um segundo corpo que estaria ao redor do nosso corpo físico, e que é um corpo em que a medicina tradicional chinesa trabalha muito, né, quando ela toca nos pontos de acupuntura, e ela entende que ao desbloquear esses pontos, os sintomas, os adoecimentos desbloqueiam e desaparecem. E então, nesse segundo corpo, nós temos, né, o nosso corpo áurico, que está relacionado aos nossos principais centros energéticos, que são os chakras, e que estão ligados às nossas principais glândulas, né? Tireoide, timo, pineal, pâncreas, órgãos sexuais, né? As glândulas sexuais. Então, esse corpo ele é muito importante da gente dar uma atenção para ele. E depois tem o nosso terceiro corpo, se a gente olhar dentro de um mapa astrológico, é o nosso corpo espiritual, né? Esse que está ligado ao mais etérico, ao mais sutil. E vamos imaginar, vamos considerar que nós temos uma matriz perfeita, né? Quando a gente entra no vaso da concepção, né? Através da união do nosso pai e da nossa mãe, a gente vem com esse corpo físico, seja em um estado perfeito ou com qualquer tipo de dificuldade mesmo ao nascer, mas que nós temos uma matriz perfeita, divina, né? Se a gente considerar isso como uma possibilidade concreta, nós podemos fazer um trabalho de autoequilíbrio, de autorregeneração com a respiração, justamente nesse arquétipo de peixes, porque peixes é fé e é espiritualidade. E às vezes a gente fala muito de fé, fala de espiritualidade, fala do divino, né?
Mas quando a gente chega numa experiência em que o nosso corpo está em jogo, que a nossa vida está em jogo, daqueles que a gente ama está em jogo, a gente titubeia muito na fé, né? A gente às vezes não consegue dar esse testemunho de fé. E nós estamos num momento em que cada vez mais nós somos convidados a confiar, né? Em tudo que a gente faz, confiar na gente, confiar no nosso potencial, confiar num tratamento que a gente escolheu, que é o tratamento que a gente quer fazer, seja de que abordagem for. Mas eu quero trazer aqui para vocês, chamar a atenção para esse cuidado com o corpo, com o corpo sutil. Que a gente possa confiar que podemos trazer essa matriz biológica perfeita que está no etérico, que está no divino, que está nas mãos de Deus, seja lá como a gente possa compreender, que a gente pode trazer para nós e acoplar esse corpo perfeito, essa matriz perfeita no nosso corpo físico. E como é que a gente faz isso? Primeiro com a fé, ativando peixes, aproveitando essa entrada. E se a gente aproveitar justamente esse horário que é 16h32, de fazer a nossa conexão com a entrada de peixes, porque é no momento em que o sol está focado em peixes, então a energia pisciana ela está muito ativada. Então, durante a semana, mas especialmente nesse horário, em que o sol entra em peixes, a gente pode fazer esse trabalho de autocura. Como? Então, a gente respira, inspira, né, traz o ar, lua minguante, elemento ar, e o elemento ar também ele vibra muito no chakra coronário, que vibra na cor violeta. E que é o chakra do grande mestre, do alquimista, da alquimista, e que a gente é capaz de fazer coisas incríveis nesse momento. Nós estamos mais criativos, nossos sonhos são mais claros na lua minguante. Então, é a lua em que a gente pode trazer para a consciência essa nossa capacidade de fazer alquimia com os elementos, né? De nos associar aos elementos da natureza, nos alinhar, nos conectar e fazer, promover o que a gente quer promover na nossa vida, na nossa saúde, né, nas nossas situações de vida, em que a gente precisa, às vezes, fazer um rearranjo, né, nas situações para que a gente possa receber aquilo que a gente planejou lá na lua nova, né? No início desse ciclo. Então a gente faz toda a movimentação, na lua nova a gente planeja, na lua crescente a gente faz os movimentos que precisa. Na lua cheia é a lua em que esse movimento chega no seu ápice e a gente está com a energia toda. E na lua minguante a gente se aquieta, se acalma e deixa que todas as coisas se reorganizem e se manifestem. Então, nós vamos imaginar que a gente tem um corpo ao nosso redor. Se a gente não conseguir imaginar que é um corpo, mas a gente pode pensar que a gente tem a luz divina, né? A gente se conecta com a fé que a gente tem, né? Na energia que a gente confia, seja Deus, seja Cristo, seja Buda, seja a natureza, não importa. Mas no que é que a gente confia que nos apoia? Então a gente vai buscar isso. Então a gente, de preferência para o sol, voltada para o sol, para a luz do sol, né? Então a gente volta as mãos para o sol, a gente inspira algumas vezes, profundamente. Se a gente está com alguma dor no corpo,
Se a gente está com alguma situação para resolver no físico, a gente inspira e expira, trazendo essa luz para parte desse meu corpo, né? Uma dor no ombro. Então, eu estou recolocando aqui essa matriz perfeita do meu ombro que dói, né? De algum órgão que não está funcionando bem. Então, eu inspiro com a mão para o sol 3 vezes, e 2 vezes, e na terceira eu inspiro e trago essa luz e acoplo essa luz nessa área do meu corpo que está precisando de restauração, de cura, seja lá onde for que for. Depois vocês fazem esse movimento 3 vezes, né, na área onde está precisando, e na quarta vez você traz para o coração e 3 dedos abaixo do umbigo, né, trazendo, acoplando o corpo inteiro. Então, isso é, a gente trabalha com o elemento ar e traz esse corpo energético para o corpo físico. E perceba que na hora você sente. Você pode sentir formigamento, pode sentir o corpo aquecer, pode sentir arrepios, pode sentir a respiração fluindo melhor. Perceba, essas práticas de comunicação criativa, né, são práticas para a gente ir treinando a nossa presença com o nosso próprio corpo. Isso é muito importante, independentemente do estilo de vida que a gente tenha, né? Mas nos voltar, isso também traz para nós, sabe, essa coisa que a gente está muito para fora, a gente está muito para as distrações do mundo, né? Para as distrações das tecnologias, para a diversão, e a gente quase não se volta para nós, né? Para estar presente em nós. Isso também é um movimento que faz com que eu volte para a presença, para o meu aqui e agora, né? Para quem eu sou verdadeiramente. Nós somos luz divina, nós somos criaturas divinas, né? Vós sois deuses, né? Não foi isso que a gente aprendeu enquanto cristãos? Então, isso também nos ajuda a fazer essa reconexão com essa presença, sabe? De não fugir das realidades que estão nos chamando, porque percebam que qualquer dor que a gente tem, qualquer sintoma, qualquer conflito na vida, dificuldade, seja qual setor for, é um convite para a gente voltar para a nossa presença. E Peixes, que é a casa da fé e da espiritualidade, é uma casa muito importante, é a casa 12, né? A gente começa com Áries na casa 1, que é o guerreiro, é o que vai fazer acontecer, né? E a gente vai passar por todas as 12 casas. Quando chega na 12 é a fé. Então nada adianta se eu fizer trabalhar aqui, né? A minha força guerreira, a minha capacidade de gerar matéria, a minha comunicação, minha relação com a família, trabalho, identidade, autoestima, autotransformação. São todas as casas. Se na última casa eu não tiver fé no que eu estou fazendo, né? Se a minha casa 12 não estiver ativa, não estiver funcionando. Então, junta a respiração, que é lua minguante, elemento ar, cor violeta, que é a cor da transmutação, então a capacidade de transmutar aquilo que não está funcionando bem, né? A alquimia da transmutação movimenta aquela energia, né? E faz o chumbo virar ouro, não é isso? Então, a transmutação de violeta e a fé de Peixes naquilo que a gente está fazendo. Trazendo, então, nesse movimento, trazendo a luz do sol, trazendo para nós, ou para a parte de nós em que está doendo, em que não está... em que nós estamos sentindo no corpo, porque às vezes uma situação que é financeira está se comunicando comigo através do meu corpo. Matéria, ossos, né? Elemento terra. E aí, olha aí a importância da gente trabalhar com os 4 elementos, a gente
fazer essa interligação, fazer a ativação desses 4 elementos para que a gente esteja em equilíbrio. Então, a lua, no ano de lua, em que é o feminino. Então, esses exercícios de reconexão com a nossa vida como um todo, começando com o nosso corpo, né? Em atenção com o nosso espírito, isso diz respeito à inteireza do nosso ser. E a inteireza do nosso ser, ela está nos 4 elementos da natureza e no nosso corpo, tá certo? Então vamos aproveitar, vamos fortalecer a nossa fé, confiar de que nós somos Deus, no sentido de que somos os primeiros, né, a ser agentes do que a gente precisa manifestar na nossa vida. E não terceirizar mais, e não entregar mais na mão de ninguém, seja no governo, seja ao governo, seja as pessoas, seja aos profissionais de todas as outras áreas, não. O médico sabe melhor do que eu, não. Nós estamos dentro desse corpo. Então a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade e tendo disciplina criativa, que é nessas práticas que a gente vai desenvolvendo, né? Trazendo uma rotina mais presente, estando presente em nós mesmos, tá bom? Então que Peixes esteja muito presente na nossa vida e vamos aproveitar essa lua minguante, porque daqui a pouco, no final do mês, nós já vamos mudar, não só de lua, mas nós vamos mudar de estação, né? São novos 3 meses. No norte a gente está na primavera, março, né? Março, abril, maio, junho, né? No sul, outono. Estaremos no verão no norte, inverno no sul. Esse é o nosso Brasilzão. E fora do Brasil, hemisfério norte, né? Nós estamos aqui na linha do Equador, quem está na Amazônia, mais perto, estamos mais conectados com o clima do hemisfério norte. Tá bom? Tchau, tchau. Lembrando sempre que luz é informação e amor é criatividade.